delicadamente, para que as tuas filhas saiam daqui, entendendo o propósito que o Senhor tem para a vida delas, e principalmente o propósito para que o Senhor nos trouxe. É assim que eu oro, Espírito do Deus vivo, que eu me esvazie e que o Senhor flua através de mim. Sou extremamente dependente de Ti. Sem Ti eu nada sou. Fale aos corações das Tuas filhas através da minha voz. Eu me coloco à Sua disposição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas, presta atenção. Todas nós aqui somos flores, sim ou não? Sim. Você disse do cactus, mas você sabia que o cactus, mesmo que ele não tenha um valor assim, ele não seja uma planta que nos atraia por conta da pouca, às vezes a gente acha que tem pouca ou nenhuma beleza, mas você sabia que tem pessoas que se perderam no deserto e foram sustentadas pela água que o cactus tem? Eita glória! Aleluia, Deus! Muita gente que se perdeu no deserto do Atacama, deserto de Saara, não morreram por conta da água que o cactus tem. Aleluia, Deus! Então, olhe para você com outro olhar. Aleluia! Aleluia! Ah, mulher, olhe para você com outro olhar. Espírito do Deus vivo, Tu estás aqui. Assim como fizeste com Eliseu. Quando Geazi se desesperou e disse: Senhor, nós estamos cercados. E o Senhor disse: Pai, abra os olhos do moço para que ele veja. Assim eu oro. Pai, ore. Abre os olhos dela para que ela veja. Senhor, faça ela ver as sementes brotando. Faça ela ver algumas que já foram plantadas há algum tempo crescendo. Faça ela ver aquelas que passaram por deserto intenso, por calor intenso, calor severo, por frio severo, brotando, crescendo e rompendo. Senhor, abra os olhos da tua filha para que ela veja quão grande é o teu trabalhar. Aleluia. É o teu propósito sobre a vida dela. Quantas vezes, meu Deus, essa mulher chega no pé da cama e fala: mas Deus, eu não aguento. Aleluia. Quando que você vai entender que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza? Que você é totalmente dependente dEle. Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade. É Ele que te pega pela tua mão e diz: vai. Se veja agora caminhando, rompendo, avançando, conquistando. Parece que não vai brotar, parece, mas a chuva do Espírito Santo está vindo e vai brotar e vai florescer no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus! Eu vou pedir a vocês, abram as suas Bíblias. Nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Aleluia! Maravilha, eu Deus! amo Bíblia. Glória a Deus! Eu amo Bíblia. Então nós vamos ler a palavra. E nós vamos começar. Nós vamos começar lendo em Ezequiel 17:24. Oh, glória a Deus! 17:24, que é o tema da conferência. Eu vou ler para a gente não perder tanto tempo, tá? Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati
a árvore alta. Quem abateu? O Senhor. Quem abateu? O Senhor. Quem abateu? O Senhor. Então entenda uma coisa: quando Deus abate, ninguém mais levanta. Até que Ele decida levantar novamente. Aleluia. Elevei a baixa. Quem elevou? Ele fez o quê? Ele elevou a árvore baixa. Ele secou, gente, presta atenção. Ele secou a árvore verde. E ele fez reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, e eu, o Senhor, o fiz. Presta atenção numa coisa. Quando o Senhor quer fazer algo, não tem ninguém, absolutamente ninguém, que seja capaz de impedir aquilo que Ele vai fazer. Então agora nós vamos discorrer um pouquinho na história da palavra. Nós vamos falar sobre algumas mulheres. Eu vou ser o mais breve possível. Existem vários tipos de flores que atraem insetos, e isso porque elas liberam pólen e néctar. Néctar é a seiva, é o alimento que eles necessitam. E o pólen serve para a reprodução das plantas e é transportado de uma flor para outra. Normalmente ela é levada pelo vento. Presta atenção. Como você chama? Yara. Aquilo que a Yara tem de Deus, aonde ela estiver, se ela tem algo de Deus, o vento sopra. E aí vai alcançar, como você chama? Vai alcançar a Maiara. A Maiara tendo algo de Deus, o vento sopra, como você chama? E vai alcançar a Rosália. E assim por diante. Então presta atenção numa coisa. O tema dessa conferência é florescer, mulheres de Deus em ação. Se nós somos mulheres de Deus e estamos em ação, e se a vida de Deus em mim e em você, aonde eu estiver, aonde você estiver, tem que florescer. Algo tem que florescer. Esse negócio de florescer só aqui na igreja é cascata. Porque no geral nós ficamos no máximo na igreja 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas quando é um evento. No geral, o maior lugar onde nós ficamos é dentro de casa e no trabalho, para quem trabalha. Então hoje todas nós estamos lindas, maravilhosas, perfumadas, glorificando e agradecendo ao nome do Senhor. Mas o vento de Deus tem soprado lá na sua casa, e quem está lá sabe que você realmente é do Senhor? Aleluia! Você dá testemunho do Deus que você diz que você serve? A gente só está começando. Glória a Deus! Vamos lá! Eu quero falar, em primeiro lugar, sobre Penina. Quem conhece a história de Penina? Essa semana eu ministrei sobre Ana. E muita coisa o Senhor tratou no meu coração com respeito a Ana. A Bíblia diz que Penina, nós não vamos ler por conta do tempo, mas a Bíblia diz que Penina ela tinha muitos filhos e muitas filhas. O coração de Eucana, marido de Ana, era enlouquecidamente apaixonado por Ana. Entretanto, o Senhor cerrou a madre de Ana. Ou seja, Ana não podia gerar porque Deus tinha fechado a madre dela. E isso para Penina, porque naquela época os homens podiam se casar quantas vezes eles quisessem, e na maioria das vezes eles tinham mais de uma esposa, justamente por conta da questão de reprodução. Então imagina você no lugar de Ana, vendo Penina todos os anos, porque aquela mulher todos os anos engravidava. Todos os anos Penina estava grávida. E para completar, o homem, o que
que assumiam o matrimônio com a primeira, segunda, terceira, quantas esposas ele tinha, o que eles faziam? Dependendo da condição financeira, eles compravam um terreno gigantesco e fazia uma casa. Então Eucana fez uma tenda para Ana e uma tenda para Penina, certo? Só que Eucana ficava mais tempo na tenda de Penina, por quê? Por conta da criação e educação dos filhos. O que entristecia o coração de Ana e dava para Penina um motivo para tripudiar em cima da dor da rival. A Bíblia diz que Penina irritava Ana excessivamente. Eu amo a palavra porque ela é rica em detalhes. Então eu e a Ari, a gente conversa quase o dia todo. E o dia que a gente não conversa, eu mando mensagem no final da tarde e falo: Ari, você foi arrebatada porque eu tô aqui, o que aconteceu com você? É ou não é? Eu sempre faço isso. Foi arrebatada? Aí ela: fui não, eu tô aqui. Porque você também está. E quando nós formos, nós vamos juntas. Essa sempre é a resposta dela. Agora, presta atenção. Penina irritava Ana excessivamente. A Bíblia diz excessivamente. Então a Ari me conta uma história. Enquanto ela está lá me contando a história, eu estou prestando atenção na história, mas os meus olhos vão nos detalhes. Eu sempre fui assim. E aí, quando eu li esse excessivamente, gente, por que foi que Deus ordenou que esse excessivamente estivesse ali? Para que eu e você soubesse o que aconteceu com Ana. Penina irritava Ana. Quando Ana foi durante vários anos, Ana e Eucana e toda a família ia levar a oferta, sacrifício ao Senhor, e Ana não podia. Agora, antes disso, tem alguém muito bravo aqui? Vocês não têm coragem de levantar a mão, não? Porque eu sou. Ah, povo, então todo mundo aqui tem auréola e só eu não, é isso? Gente, presta atenção, tem mulher brava aqui? Mas vocês não pecam não, né? Eu quero crer que não. Agora você imagina Penina, você no lugar de Ana, para as que levantaram a mão e que tiveram coragem de assumir que são bravas. Imagine Penina te irritando todos os dias. Imagina Penina abrindo a tenda da casa dela, saindo de barrigão e fazendo assim para você. Aí eu pecava, Jesus. Aí não. Imagina Penina te provocando excessivamente. Qual o meu e o seu comportamento? Porque nós carregamos o nome do Senhor, certo? O apóstolo Paulo lá na frente ele vai dizer o seguinte: ireis, mas não pequeis, certo? Agora imagina Penina te irritando todos os dias. Todos os dias, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, Penina te irrita. Excessivamente. Ana vai diante do templo, porque nós estamos falando de florescer, certo? Então acompanhe o raciocínio. Penina florescia todos os anos. Todos os anos Penina florescia. E Ana, todos os anos entrava ano e saía Ana murcha. Entrava ano e saía Ana cada vez mais triste. Ana entra, chega o dia de Eucana ir à presença do Senhor e leva as suas esposas e leva aquela, como dizia minha sogra, aquela ruma de filho, aquela ruma de menino. Minha sogra baiana, nortista, ela sempre falava que o Senhor a tomou. Ana não poderia ter entrado na presença do Senhor e fazer o que Ezequias fez? Mostrar para Deus as afrontas de Penina? Podia ou não podia? Podia. Quantas vezes eu e você somos afrontadas e nós vamos diante do Senhor e apresentamos aquela afronta ao Senhor?
porque aí... Mas olha a motivação do coração daquela mulher. A motivação do coração de Ana não era dizer para Deus: olha, ela me afronta excessivamente, porque Deus via. Ela fez uma coisa que talvez eu e você naquele momento não conseguiríamos fazer, porque estaríamos muito chateadas, muito machucadas, muito entristecidas. Mas ela vai diante do Senhor e diz: Senhor Deus, se lembrares de mim, se atentares para mim e me der um filho varão, e de mim não se esqueceres, eu o darei para ti. Presta atenção, como que você e eu oramos anos para ter um filho e depois a gente entrega esse filho para o Senhor? O amor de mãe é um amor colossal, é um amor brutal, é um amor feroz, é um amor que ele pode matar. É um amor que pode matar. Quer ver? Pega um animal, vai lá e pega a ursa que teve o ursinho. Vai lá encostar nela para você ver o que ela vai fazer com você. Vai! O amor materno é um negócio tão feroz que ele é capaz de matar. Uma mãe mata pelo seu filho, principalmente quando ele é pequenininho, que ele não consegue se defender. Mas foi isso que Ana fez? Não, não foi. Ana foi diante do Senhor, fez um voto. Deus se lembrou. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Quando ela chegou na casa dela, que ela foi se deitar com Eucana, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. E Ana concebeu. Ana pediu para Deus um filho, porém Deus, que faz infinitamente mais, deu a nação de Israel outro filho. Agora fala para mim, essa mulher floresceu ou não? E este menino, este bebezinho, gente, para pensar. Olha de parte de Deus falando: vai ser profeta, vai ser rei. Para pensar. É muito com a minha cabeça limitada. Gente, eu me considero uma mulher inteligente, mas tem hora que eu piro. O meu marido fala assim: lindinha, onde você tá? Eu falo assim: eu tava lá no meio do povo de Israel, me imaginando passando por essa situação. E ele dá risada. Ele fala assim: tá bom, quando você voltar pra casa, a gente conversa. Ele sempre fala isso pra mim. Por que Ana floresceu? Eu quero que uma pessoa que não seja as pastoras me responda, pelo amor de Deus, e nem você, Ari. Por que Ana floresceu? Redenção. Por que Ana floresceu? Por esperar no Senhor. Porque esperou no Senhor. Por que Ana floresceu? Porque ela foi perseverante. Por que Ana floresceu? Ela orou diferente. Por quem falou? Deus. Quem falou? Foi isso mesmo. Eita, glória! Diferente. Ela orou no propósito. Presta atenção numa coisa. A planta, quando ela vai florescer, ela não tem a intenção de ser bonita. A intenção dela é que as flores dela vá para outras pessoas. Conseguiu entender? Agora nós vamos, já falei de Ana, nós vamos passear um pouquinho. Agora nós vamos falar de Esther. Eu amo Esther. Esther é tudo de bom. Aí é realeza. É realeza. Mas antes de Esther se tornar rainha, a gente esquece que Esther foi levada para um reino que não era dela. Esther foi levada muito jovem para uma terra que não era dela. Esther foi levada para um palácio onde ela não tinha o tio Mordecai para cuidar dela. Esther foi severamente orientada pelo tio Mordecai: olha, você não vai falar para ninguém que nós somos judeus. Você não vai falar. Agora imagina você dar uma ordem dessa para uma menina dessa idade aqui. Porque quando Esther foi para lá, ela era uma criança. E ela foi como escrava. Ela não foi como uma possível
não, possível rainha. Ela não foi como uma possível rainha, ela foi como uma escrava. Quantos anos você tem aqui, pequena? 8. Uma coisinha fofa. Imagina, cadê sua mãe? Tá aqui. Como que você chama, querida? Daniela. Daniela, e como que ela chama? Eloá. Eloá. Eloá, sabe que eu tenho uma amigona que se chama Eloá? Agora você imagina a Daniela dando uma ordem para Eloá, que é uma criança, dizendo, olha, quer dizer, não seria Daniela porque Esther tinha perdido os pais. Seria o tio dela dizendo, você não pode falar para ninguém que nós somos judeus. E essa menina tem essa responsabilidade nas costas, desde pequena, de proteger tanto ela quanto o seu povo que estava escravo naquele lugar. E Deus trabalha. A Bíblia diz que o rei Assuero fez um banquete. Diga, um banquete. Um banquete. Vocês estão com fome? Sim. Ai, tô vendo vocês. Daqui a pouco vai ter lanche ali, vocês vão comer. Diga, um banquete. Um banquete! Aleluia! Banquete para vocês ali atrás. Olha! A Bíblia diz que Assuero fez um Banquete! e ele mandou, depois de 7 dias, mandou chamar a rainha Vasti. E a Bíblia diz que, de novo a palavra extremamente, a Bíblia diz que Vasti era extremamente formosa. Só que quando Assuero chama Esther, ele pretendia mostrar para os príncipes, para os reis que estavam ali, o quanto aquela mulher era bonita. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Quando ele convoca ela, sabe como ela deveria aparecer naquela noite? Extremamente ou totalmente nua. Vocês sabiam disso? Sabia? Ela deveria se apresentar nua. E isso, imagina você ser chamada pelo seu marido. Quantas aqui são casadas? E seu marido vai virar e falar assim, vai ter uns amigos meus aqui, amigos meus, e como você é muito linda, eu vou mostrar para eles o quanto você é linda. Você Misericórdia. vai vir pelada. Aí eu peco também, Jesus. Espírito de Deus vivo. Aí não, Jesus. Possua ela, Espírito de Deus vivo. Você vai orar por ela, viu? Presta atenção nisso. Mas foi extremamente providencial aquela mulher desobedecer. Foi tudo providencial. Porque quando ela desobedece, a Bíblia diz que o coração de Assuero se enfureceu de uma tal forma que mandou tirar Vasti. Talvez vocês não saibam, mas como depois de uns dias Vasti foi assassinada. Primeiro ela saiu do palácio, depois ela foi assassinada. Por quê? Porque ninguém poderia desobedecer uma ordem do rei. E aí começa o plano de Deus entrar em ação. Todas as moças virgens do palácio deveriam se apresentar para quê? Para que uma delas fosse preparada, todas elas seriam preparadas para que depois de um determinado tempo, todas elas fossem apresentadas ao rei e o rei escolhesse uma delas como esposa. E chegou o dia de uma, chegou o dia de outra, chegou o dia de outra, chegou o dia de quem? De Esther. Esther é escolhida. Esther, o rei se apaixona por Esther, se casa com Esther. Mas havia um homem chamado Amã. E a Bíblia diz que este homem era cruel, este homem era mau. E este homem intentava matar o povo de Deus. Lembra o segredo que Mardoqueu mandou Esther guardar? Agora era tempo deste segredo ser revelado. Esther, debaixo de uma sabedoria de Deus, convoca o povo para jejuar e orar por ela, porque ela entraria na presença do rei. Olha só, Vasti foi chamada
chamada e não foi. Esther precisava entrar, mas não foi chamada. Mas o Senhor deu para esta mulher uma estratégia. Às vezes eu e você, tudo que nós precisamos de Deus é uma estratégia. Tudo que nós precisamos de Deus é sabedoria. Sabe por que tem algumas coisas? Eu vou até virar para cá, para você não se sentir, sei lá de que jeito. Eu vou virar para cá. Sabe por que algumas coisas estão dando tão errado, mas tão errado na sua casa? Porque lhe falta sabedoria. Meu Deus! Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você: se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele te dá. E depois que Ele te dá, não é igual eu e a Ari que dou um presente para ela e falo assim: não tem, tá? Nossa, que sapato lindo! Nossa, mas você só tá bonita com esse sapato que fui eu que te dei. O que eu estou fazendo? Passando na cara dela que eu dei o sapato para ela. Você entendeu? A Bíblia diz que se eu e você pedirmos ao Senhor sabedoria, Ele vai nos dar e não vai passar na nossa cara. Você hoje é sábia porque eu te dei. Ele não vai fazer isso. Esther pede para ir diante do rei. Gente, presta atenção. Ela poderia morrer, mas ainda assim ela vai diante do rei. O rei estende o cetro, ela entra e ela pede para o rei que ela quer fazer um jantar, ela quer fazer um banquete. Na noite seguinte, ele autoriza, ela faz o banquete e ela fala assim: Senhor meu, eu quero fazer mais um banquete para te agradar. Por quê? Porque ela entendeu que não era hora dela famar. Aí ele vai e autoriza. Beleza, pode fazer. Na linguagem de hoje, naquela época ele não falava beleza, eu estou falando. Pode fazer. Na noite seguinte, ela faz o banquete e ela denuncia Amã. Ela denuncia que Amã tinha tramado para que todos os judeus fossem mortos. Assuero leva um choque. Na hora que ele leva o choque, ele pede para ela explicação. Então ela conta tudo que Amã fez. E aí ela fala: e ele quer me matar. Como assim ele quer te matar? Porque eu também sou judia. Assuero não podia voltar o decreto que ele tinha feito, mas aí ele dá uma ordem: todos os judeus vão poder lutar pela própria vida, se defendendo. Amã e toda a sua família foi morto. Quem agiu aí? A mão de Deus. Mas quando Esther floresceu, eu estou passando pela Bíblia para você entender que quando Esther floresceu, todo o povo judeu foi favorecido. Eu estou contando a história de Ana porque quando Ana floresceu, Israel floresceu. Porque recebeu da mão de Deus o profeta Samuel. E não é qualquer profeta. Samuel ungiu Saul e ungiu Davi, a reis de Israel. O que eu estou querendo dizer para você? Que quando você realmente floresce, alguém é abençoado. Alguém tem que ser abençoado. E se isso não está acontecendo, está na hora de se perguntar o porquê que não está sendo. O porquê não está acontecendo. Aleluia. Vamos continuar. Aleluia. Deixa eu ver, já falei de Ana, já falei de Esther. Agora eu vou falar. Eloá, eu quero você aqui, tá? Vem cá, meu amor. Você vai ficar bem bonitinha aqui pra mim, tá? Aqui, ó. Eu vou bagunçar um pouquinho, tá? Você vai ficar aqui em pezinha aqui, ó, viradinha pra lá, tá? Vamos dizer, a gente vai falar agora da menina israelita lá de 2 Reis, versículo 5, capítulo 5, versículo 3. Sabe a menininha que teve a família inteira assassinada e só ela foi levada para a Babilônia?
falando de quem? Eu estou falando de Naamã. Agora eu já estou falando, eu falei de Ana e de Penina, depois eu falei de Esther e Amã e Mardoqueu, e agora eu estou falando de Naamã. Essa menininha, que pode ser muito bem representada pela Elô, ela chegou lá na terra, foi uma escrava, e ela lavava a roupa do general Naamã. Era qualquer pessoa? Não. Ninguém sabia que Naamã tinha lepra. Mas quando a menina foi lavar a roupa de Naamã, que ela viu a roupa toda manchada de sangue das feridas, olha o que ela disse: Oxalá, se nós estivéssemos em Israel, o meu Senhor iria até o profeta, e o profeta o curaria. Olha a responsabilidade que estava sobre as costas dessa menininha. Naamã, a menina vai e fala para a senhora. A senhora vai e fala para o esposo. O esposo vai para onde? Para Israel. Quando chega lá, o esposo dá de cara com o profeta. O profeta quis receber ele? Não, o profeta não quis receber ele. A fala foi: vai se lavar no Rio Jordão. O homem ficou tão chateado, mas tão chateado, mas tão chateado, mas tão indignado, que queria ir embora. Queria voltar para casa todo leproso, ó. Mas aí um servo dele virou e falou assim: meu senhor, se o profeta tivesse te mandado fazer algo mais difícil, o senhor não faria? A gente já está aqui. Vai tomar banho. Meu Deus! Foi isso que o menino mandou. O servo falou. E Naamã foi. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mergulho, nada. Quando o homem desce a água pela 7ª vez e que sai, a Bíblia diz que a pele do homem estava como de uma criança recém-nascida. Presta atenção, aquela menininha floresceu na vida da sua senhora. Ô Daniela, você pode vir aqui, já que você é a mãe dela? Fica em pé aqui, por favor. Vai lá, meu amor, fica aqui encostadinha. Mais pra lá, por favor. Mais um pouquinho. Isso. Ó, a menininha floresceu na vida da senhora. E a senhora... Mas não é disso que eu estou falando. E a senhora floresceu na vida de Naamã. Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar falando sobre florescer? Vocês estão conseguindo entender? Aleluia! E Ruth. Deixa eu ver. Quantos anos você tem? Quê? Tá bom. Você não. Você, quantos anos você tem? 6. Deixa eu ver. Deixa eu ver, precisava. Tem alguém mais jovem de 26 anos? Você? 21, vem aqui. Você vai ficar aqui. Você puxa o Eloá, você vem pra cá, tá? A gente já tá terminando, a gente já tá caminhando pro final. Você fica aqui. Bem quietinha. A Bíblia diz no livro de Ruth 1, 16 ao 22 o seguinte. Vocês conhecem a história. Ruth era casada com Boaz. Não. Boaz é marido? Não. Noemi era casada com... Vou lembrar. Noemi era casada e eles eram de Belém. Belém significa terra do pão. Diga, terra do pão. Terra do pão. Terra do pão. Terra do pão. Com mais força. Terra do pão. Deus mandou eles irem para lá? Para Moabe? Não, Deus não mandou. Eles consultaram ao Senhor? Não consultaram ao Senhor. E porque não consultaram ao Senhor, deu algo muito ruim. A Bíblia diz que o marido de Noemi morreu. Anos depois, os seus 2 filhos morreram. Fica aí. Um cara de triste. E aí, Elimeleque, muito obrigada. Aí,
senhora, vem aqui. A senhora vai sair, vai me sair uma excelente Noemi. Vem aqui, Noemi. Vem aqui, Aleluia! Noemi, linda, maravilhosa. A Bíblia diz que Noemi tinha duas noras, Orfa e Ruth. Quando Noemi diz, olha, eu vou embora, vou voltar para minha terra, vem aqui, você, isso. Você vai ser órfã, tá? Não ficou muito bom para você o papel, mas alguém tem que fazer. Então, a órfã abraça a Ruth, Noemi, abraça ela. E chora, se despede. A Bíblia diz que as três levantaram a voz e choraram, que dava para ouvir de longe. Orfa dá um beijo em Noemi, se despede e vai para casa dos pais dela, volta para casa. Mas Ruth, diga Ruth, disse o seguinte: não me mande voltar, porque eu não vou voltar. Aonde você estiver, eu estarei. Aonde você comer, eu vou comer. Aonde você dormir, eu dormirei. Aonde você morrer, eu morrerei. O seu Deus será o meu Deus. Não me mande voltar. Aleluia. Ruth e Noemi vão para Belém. Quando chega lá, Deus tinha preparado que elas voltassem no tempo da cega. E aí Ruth, porque Noemi já não conseguia mais trabalhar, Ruth vai trabalhar no campo. E ela começa a colher espigas. Ela era, minha filha, ela se deu muito bem colhendo espigas. Se eu fosse você, ela se deu muito bem, mas muito bem mesmo. Ela começa a colher espigas. A Bíblia trata mulheres assim, pessoas assim, de respigadeiras. Aquilo que não foi colhido, aquilo que caiu no chão, não poderia ser pego. Quem não tinha condições tinha todo o direito de ir lá, colher e levar para casa. E ela começa a alimentar a sogra. E a vida dessas mulheres muda. Aleluia. Teve um homem chamado Boaz, diga Boaz. Boaz. Era rico. Boaz era o dono da terra. Meu Deus. Você está precisando ler mais a Bíblia, porque aí você ia entender o mistério. Boaz, os olhos de Boaz caem sobre Ruth. Só que tinha um resgatador no meio dos dois, que era um dos primos distante de Elimeleque. Só que a Bíblia diz que esse homem era extremamente avarento. E aí, quando essa situação é levada para o conselho, Boaz queria muito se casar com Ruth. O que ele faz para o outro se desistir? Se você ficar com ela, você vai ter que comprar uma casa para ela e uma casa para Noemi. Eu nem casei ainda, já estou devendo. O homem era avarento demais. Aí ele falou, não quero isso não. Você tem certeza que você não quer? Tenho. Você tem certeza? Tenho. Você abre mão do seu direito? Abro mão do meu direito. Eu quero meu dinheiro, não quero gastar não. Boaz se casa com Ruth. A Bíblia diz que Boaz se casa com Ruth. Noemi, que voltou para aquela terra do pão, sem o seu esposo, sem os seus filhos, sem esperança, totalmente desistida da vida, totalmente frustrada, totalmente desamparada, segura, depois de algum tempo, o netinho dela. Esse netinho dela entra na genealogia de Jesus Cristo. Aleluia. Ruth floresceu na vida de Noemi. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. E agora eu vou falar da última, que é uma das minhas preferidas. Eu gosto de mulher corajosa. Aleluia. Como eu
gosto de mulher corajosa. Nem sempre eu fui. Nem sempre eu fui. Mas o Senhor me tomou há uns 4 anos atrás com um espírito de ousadia. Eita glória! Aí eu estava ouvindo a Arielle falar aqui que tirou a habilitação e não dirige. Irmãs, eu vou falar, quantas aqui tirou a habilitação e não dirige? Não pode mentir. Vocês duas? Vocês duas? No final do culto eu vou orar por vocês. Eita glória, receba. Ó, presta atenção. Presta atenção. Eu morria de medo de dirigir. Eu tinha pavor. Eu comprei, presta atenção. Eu comprei um carro zero sem saber dirigir. O carro meu marido foi buscar na concessionária. Quando eu cheguei lá, gente, bom dia feliz. Quando eu cheguei, eu vi o meu carro com um laço vermelho, velhinho. Quando eu entrei, os bancos com os plásticos. Gente, pensa numa mulher que chorava. Mas pensa, pergunta, sabia dirigir? Sabia não. Sabia não. Sabe quantos anos esse carro ficou na minha garagem parado? 11 anos. Misericórdia! 11 anos. Até que aconteceu uma situação. Eu sou filha única. E a minha mãe tem quase 80 anos. E eu sou enlouquecidamente apaixonada pela minha mãe. Eu não conheço mulher mais íntegra do que a minha mãe. Minha mãe me apresentou a Jesus. Se o Senhor levar minha mãe hoje, o maior legado que minha mãe deixou na minha vida foi Jesus Cristo de Nazaré. E um dia eu estava em casa e minha mãe passou mal. E pensa num desespero. Gente, um desespero. Minha mãe é bem pequenininha e bem gordinha. E eu não conseguia pegar, e eu não conseguia ajudar. E foi um estresse. E aí eu chamei os vizinhos e vieram me ajudar. Quando eu saí, que eu olhei na garagem, que eu vi o meu carro, porque toda mudança nasce de uma indignação. Enquanto você estiver conformada com o seu documento na sua carteira, falando assim, você está falando assim, tirei a habilitação. Não é nada pessoal. Tirei a habilitação, mas não dirijo. Você está conformada com essa situação. Meu Deus! Você está conformada. Se você vai ficar magoada comigo, te aconselho, não fique. Eu sou uma pessoa muito legal. Mas eu, como boca de Deus, preciso te falar. Você está extremamente conformada com isso. Aí, minha mãe passou mal. Fiquei um dia inteiro com a minha mãe no pronto-socorro. De lá, ela foi internada, voltamos para casa e todo aquele processo. Fui para a autoescola com 49 anos. Tirar a habilitação. Entrei numa... O que foi? Com a idade, hoje eu tenho 53. Era isso que você queria perguntar. Tenho 53 anos. Tenho 53 anos. Belíssimo. Sou casada, tenho brigada. Sou casada há 35 anos. Meu filho mais velho tem 33. E o meu filho mais novo tem 30. Presta atenção. Fui para a autoescola. Um monte de adolescente. Gente 18, 20, 21. As mais velhas era a Neia, que tinha 36 na época, e eu, a dinossauro lá no meio dos adolescentes de habilitação. Aí olha o que aconteceu. Não esquece. A menina israelita, a senhora dela, Ruth e Noemi. Não esquece, porque eu estou falando de coragem. Aleluia! Presta atenção. Quando o professor do CFC veio e perguntou para mim, qual o seu nome? E eu falei, eu tenho um problema, eu acho que eu tenho TDAH. Então em todo lugar eu sento na frente, porque senão eu me distraio. Quando tem alguém assim ministrando, eu não consigo ficar com outra pessoa conversando, porque aquilo me distrai. Aí eu sentei na frente. O instrutor, o professor do CFC veio e perguntou, o nome dele eu nunca vou esquecer, Wellington. Ele veio e falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Adriana. Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 49. Ele fez assim, o quê? Aí aquele o quê, eu não sabia se era o quê. Nossa, você não parece que tem 49 anos, ou o que você está fazendo aqui com essa idade? Que foi isso que eu pensei. Aí ele falou, vai tirar a habilitação de carro nova? Eu falei, não, só carro. Ele falou assim, ok, queridas,
Enfrentei 12 dias de CFC com aquele monte de adolescente, jogando papelzinho. Teve um dia que eu peguei um pela orelha e falei assim: menino, se tua mãe não te deu educação, eu acredito que ela tenha se esforçado, mas você não aprendeu, você vai sentar do meu lado, você vai ficar quieto. Porque eu tenho idade para ser sua mãe, eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para aprender e você está me atrapalhando. O menino fez assim. Aí ele foi tentar passar, eu falei: você vai sentar do meu lado esses 10 dias. E ele sentou. Ok. Terminei o CFC, fui para a prova, para a aula prática. Gente, no primeiro dia, o meu instrutor se chama André, de vez em quando eu falo com ele. No primeiro dia, na hora que eu sentei no volante, eu comecei a suar. Parecia que todo o líquido do meu corpo ia sair em urina e eu comecei a vomitar. Vomitar, e eu não conseguia sair do lugar. E Adriana, respira. E eu tentava respirar, mas um pavor tomou conta de mim. E eu tremia. E aí, quando aquilo passou, ele falou assim: pronta? Falei: pronta. Mas aí eu achei o seguinte: como ele viu aquele espetáculo todo, ele vai pro volante e eu vou aprender. Ele falou assim: ótimo, agora que você já tá melhor, senta aí e vamos embora. Eu fiquei assim, ó, tá bom. Aí ele falou assim: liga o carro. Liguei, primeiro. Fui. Ele falou: agora segundinho. Fui, até a Guanabara. E fiquei zanzando por ali, rodando. Terminou esse processo. Vou para a prova prática. Fui reprovada. Quando eu fui reprovada, eu voltei para casa e eu chorei. Pensa, era uma segunda-feira. Pensa como essa mulher chorou. Aí meu marido me ligou e falou: e aí, lindinha, como que foi? Eu falei: fui reprovada. Aí ele falou assim: não se preocupe. Vai lá, remarca a sua prova, eu vou te dar o dinheiro, você vai lá e remarca a prova. Aí ele falou assim: ó, faz o seguinte, vai lá e remarca mais 6 aulas. Marquei mais 6 aulas, fiz mais 6 aulas. Por favor, pega uma toalha rosinha nessa bolsa aí. Pode pôr a mão aí. Não tem uma rateira para prender sua mão. Peguei as aulas, fiz as aulas. Obrigada. Foi até com o André. E aí, fui de novo para a prova. Aí meu marido falou assim: olha, não posso ir com você porque eu tenho uma coisa muito importante para fazer na empresa hoje, mas eu vou orar por você que o Espírito de Deus te possua de confiança, de sabedoria. Faça tudo o que você aprendeu e vai ser uma bênção. Daqui a pouco você vai ligar para mim e vai falar assim: eu passei. E aí eu fui. Cheguei lá. Via uma pessoa saindo reprovada, via outra saindo reprovada, aí eu falei: quer saber de uma coisa, eu vou ficar aqui no meu cantinho, quando gritar meu nome eu vou pra lá, porque aquilo ia começar a me influenciar. Cheguei, entrei no carro, falei: bom dia, o cara nem na minha cara olhou. Aí ele falou assim: pode sair. Eu falei: põe o cinto. Pensa numa ousadia. Ele falou: pode sair. Eu falei: põe o cinto. Você está sem cinto, eu só saio daqui quando você colocar o cinto. Aí ele olhou pra mim assim, tipo, quem é examinador e quem é aluno. Aí ele colocou: podemos ir? Podemos ir. Saí, fiz o percurso que precisava, voltei, estacionei o carro. E aí quando eu estacionei o carro, da onde eu estava, eu via que não cabia o meu pé ali onde eu tinha deixado parado o carro. Aí eu falei: oh Jesus, não é possível não. Já vai mais R$390. Pensei. Aí ele desceu, olhou e falou assim: dona Adriana, meus parabéns, a senhora foi aprovada. Aí eu pulei no pescoço do homem abraçado. Gente, foi um espetáculo. Aí liguei pro meu marido: eu passei. Ele falou: eu sabia que você ia passar. Voltei pra casa toda feliz, porque eu tinha passado. Aí chega o dia de buscar os remédios da minha mãe no posto. Minha mãe pertence, então agora eu vou de carro. Na hora que eu vou tirar o carro da garagem, pá! Aí liguei pro meu marido: não, bati o carro. Aí ele: aonde? Na garagem.
falou assim, não se preocupa, você se machucou? Não. Então vai embora. Quando eu chegar, a gente vê. Resumindo, bati o carro 2 vezes. 2 vezes na garagem. 2 vezes na garagem. Tava aguentando nesse dia. 2 vezes na garagem. Até hoje tem um amassadinho no meu carro lá, da garagem. Aí você pergunta, aí quando eu bati de novo, eu falei, quer saber de uma coisa, esse negócio está dando muito gasto. Eu não vou mais mexer com isso não. Eu já me diverti, eu já tive o prazer de pegar no volante, já tenho meu documento. Deixa isso pra lá, um dia que eu estiver bem, eu mexo com isso. Aí fui pra academia, que eu treino de manhã. Meu marido me viu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia, na sexta-feira, ele falou assim pra mim, pra onde você vai? Eu falei, pra academia. Ele falou assim, Adriana, entra, ele nunca me chama de Adriana. Nem ele, nem minha mãe. A minha mãe me chama de Nana. Se a minha mãe falar Adriana, é porque eu estou encrencada. E se o meu marido me falar, ele me chama de lindinha, bombom, chocolate ou bonita. Se ele me chamar de Adriana, é porque eu também estou encrencada. Aí ele falou assim, Adriana, volta e pega o carro. Aí eu falei, não, amor, eu não vou de carro não, eu vou a pé. Ele falou assim, vai pegar o carro, porque ou você vence isso hoje, ou nunca mais você vai pegar o carro. Peguei o carro. Gente, pensa que quando eu sentei eu estava assim. Porque a intenção era ajudar, não era trazer gasto. Ele falou assim, vai que você vai conseguir. Fui para a academia, da academia resolvi ir no Sacolão, do Sacolão resolvi ir na Cidade Dutra, da Cidade Dutra fui para Santo Amaro. Aí ele me liga e fala assim, ô mulher, onde é que você está? Que eu estou te ligando e você não me atende. Aí eu parei o carro, falei, não posso te atender porque eu estava dirigindo. Aí ele falou, onde você está? Eu falei, em Santo Amaro. Ele falou, aonde? Eu falei, em Santo Amaro. Ele falou assim, quem foi com você? Eu falei, o Espírito Santo sentou aqui no meu carro. Esse dia pra cá, nunca mais eu parei de dirigir. Eu estou cheia de coragem. Sendo corajosa, porque Deus não tem negócio com pessoa medrosa. Não tem. Seja corajosa. Seja corajosa, seja ousada. Dá medo? Dá. Vai com medo mesmo. Presta atenção. Já estou terminando, porque eu estou falando de coragem. Essa é uma história que eu sou enlouquecidamente apaixonada. E agora eu pego o microfone de novo. Eu quero falar sobre Débora. Quem conhece Débora? Glória a Deus. A Bíblia diz que no tempo dos juízes, Débora ela atendia as pessoas aonde? Embaixo de uma árvore. Que árvore que era? Uma palmeira. Diga, palmeira. Palmeira. A Bíblia conta a história de que o povo de Israel ia lutar. E quando esse povo ia lutar, teve um homem que fugiu. O general do exército inimigo fugiu. E tinha uma mulher na tenda dela chamada Jael. Diga, Jael. Jael. Se eu tivesse tido uma menina, ela se chamaria Jael. Por mais diferente que seja, ela se chamaria Jael. Esse homem foge da guerra e ele entra na tenda de Jael. Esse homem chama Sísera. Eu preciso de uma Jael. Quem aqui é muito corajosa? Vem aqui, Jael. Vem aqui, Jael. Você fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, Jael. Essa Jael, quando esse homem entra na tenda dela, eu quero aquela irmã lá, a última irmã que está do lado. Isso, você. Você é Débora. Vem aqui, Débora. Eita, glória! Aleluia! A Bíblia diz que Sísera correu e entrou na tenda. Fica aqui, por favor. Fica aqui, por gentileza. A Bíblia, tira essa cadeira para que tenha mais espaço, por gentileza. Pode vir. A Bíblia diz que Sísera entrou. A Bíblia diz que Sísera entrou na tenda de Jael. Olha uma mulher estrategista, o que ela faz. Ele vira para ela e fala assim, você vai ficar aqui, ó, na porta, você não vai deixar ninguém entrar. Ela diz, pode confiar, meu senhor, não vai entrar ninguém.
Aí ela pergunta: você quer alguma coisa para beber? Ele fala assim: eu quero água. Aí ela dá água para ele. E depois ela dá o que para ele? Alguém sabe? Leite. A Bíblia diz que ela dá um leite morno para ele. E esse homem, confiando que Jael não o entregaria, confiando que Jael guardaria a vida dele, deita. Mas Deus havia dito através de Débora que daria um grande livramento para Israel. O que Jael entendeu? Esta é a hora dessa palavra se cumprir. Jael pega uma estaca, Císera está lá dormindo bem gostosinho. Jael pega a estaca, um martelo e crava na fronte de Císera. Jael sai e chama Débora e todos os outros. E assim, através da vida de Jael, Israel teve uma grande vitória. Glória a Deus. Presta bem atenção, porque nós começamos falando de florescer. A menina israelita floresceu na vida da sua senhora. Ruth floresceu na vida de Noemi. Jael floresceu. É o contrário. É o contrário. Vem você aqui, por favor. Isso, vem você aqui. Isso. E você vem pra cá. Isso, você vem pra cá. Isso. Débora floresceu na vida de Jael. E Jael floresceu na vida de Israel. Aleluia. A pergunta que eu te faço, porque nós já estamos indo ao final. Eu quero que vocês aplaudam cada um. Obrigada. Eu quero te perguntar: você tem entendido o seu chamado? Eu quero que agora, em nome de Jesus, todo mundo fique quieto, para que você possa pensar um pouco no que eu vou te perguntar. Crianças, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, por favor, em nome de Jesus, fecha os seus olhos. Fecha os olhos. Você tem entendido que você tem a obrigação. Deus confiou, fecha os olhos. O Senhor confiou a você a responsabilidade de florescer aonde você está. Aleluia, Deus. Você tem o total entendimento de que o seu maior ministério é a sua família? Aleluia. Presta bem atenção, quando eu estava preparando esta palavra, eu não conhecia a pastora Luana, nós nos conhecemos hoje. Quando eu estava preparando essa palavra e revisando essa palavra, orando por essa palavra, fecha os seus olhos, o Senhor me disse que tem mulheres que Ele deu a você uma família. Ele deu a você uma família. Mas tudo que você faz dentro dessa casa é reclamar. Se você precisa fazer o almoço, você faz reclamando. Se você vai lavar roupa, você lava reclamando. Você murmura o dia inteiro. Minha querida, e você ora para que haja salvação dentro da sua casa. Enquanto você não fechar a sua boca e entender que a família que você tem foi o Senhor que te deu. Se você faz comida, é porque você tem alimento na sua casa. Se você lava roupa, é porque o Senhor tem dado vestimenta a todos da sua casa. Se você limpa a casa, é porque o Senhor te deu uma casa para limpar. Aleluia. Ele te deu uma casa, Ele te deu uma família. E aí, você quer o seu cônjuge na presença do Senhor. Você quer o seu filho na presença do Senhor. Você quer alguém na presença do Senhor. Só que quando essas pessoas olham para você, ela não vê aquilo que a palavra diz que nós somos. O apóstolo Paulo escreve que nós somos o bom perfume de Cristo. O que flor exala? Perfume. O
cheiro você tem exalado dentro da sua casa? O que é que sai dos seus lábios quando você está dentro da sua casa? Essa praga. Gente, os nossos lábios é para abençoar, não é para amaldiçoar. E depois vai chorar aos pés do Senhor querendo conversão. Volta e se arrepende. Porque o que Deus tem para fazer acontece em duas situações. Primeiro, pode não ter acontecido porque ainda não é chegado o tempo. Essa é uma verdade. A segunda verdade, continue de olhos fechados. A segunda verdade, você pode estar atrasando o trabalhar de Deus. Essas flores que estão aqui, elas são lindas. Mas elas são artificiais, elas não exalam nenhum cheiro. Não seja uma flor artificial dentro da sua casa. O Senhor está te chamando a atenção, o Senhor está nos chamando a atenção. Não seja uma flor artificial aqui dentro. Eu nunca conversei com as pastoras daqui, mas essas mulheres precisam de mulheres que floresçam. Que floresçam, e não é florescer aqui dentro, é florescer lá onde você está. Porque se você florescer aonde você está, consequentemente essa vida vai se chegar ao Senhor aqui. Aleluia. Continue de olhos fechados. Glória a Deus, aleluia. Espírito do Deus vivo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi entregue. A minha parte, Senhor, eu fiz. Agora é o teu Espírito que traz a chuva e que gera crescimento no coração das tuas filhas. Espírito Santo de Deus, Espírito que tudo vê, Espírito que tudo ouve, Espírito cujo estamos na tua presença. A tua palavra nos diz, Senhor, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e estão sobre todos os moradores da terra. Quando o Senhor diz isso através da sua palavra, não é para nos imputar medo, mas é para nos imputar temor. Espírito Santo, que nós possamos ser mulheres, meu Deus, que floresçam, Senhor, dentro dos nossos lares, na nossa vida cotidiana, com os nossos familiares, com a nossa família, com a nossa parentela. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos constrange através da Tua palavra. Tu és aquele que nos convence. Jesus, quando estava para voltar aos céus, Jesus, quando estava para ser assunto ao céu novamente, Ele diz que o Pai enviaria o Consolador, que o Pai enviaria o seu Espírito, e esse Espírito era que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, no coração do homem, só o Senhor pode mexer. Na mente humana, só o Senhor pode mexer. Por isso eu te peço, trata as raízes das tuas filhas, para que as flores, Senhor, sejam saudáveis. Trata as raízes, Senhor, para que a essência do Espírito Santo, que é o teu bom perfume, exale verdadeiramente aonde estivermos. Leva as tuas filhas, Senhor, ao pleno entendimento da tua palavra, da tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que recebe essa palavra, entendeu que o Senhor falou ao teu coração. Quando você chegar na sua casa, tenha um tempo